Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que for. Então, iniciando agora a nossa oitava aula, pela apresentação vocês já viram do que se trata, né? Hoje a gente vai falar de saludos, ou seja, saudações em espanhol. Mas antes de entrar em saudações, a gente vai ver também uma parte do que eu já falei para vocês, conectores. A gente continua com conectores. Hoje a gente vai ver preposiciones, ou no português preposição. Lembrando que a gente está vendo forte essa questão dos conectores, porque eles são importantíssimos para a gente conseguir entender um texto. Inclusive, a partir dessa atividade, já vai ter alguns textos para vocês já começarem a interpretar. Né? Por exemplo, visando vestibulares, Enem, principalmente se cobra muita interpretação de texto. Né? E para a gente conseguir interpretar bem o texto, a gente tem que conhecer esses conectores, porque aí o espanhol, como eu já falei para vocês, como ele é parecido com o português, quando a gente conhece conectores, fica muito mais fácil de entender os textos. Então vamos lá para conhecer essas preposições. Tá aí do espanhol, né? Preposiciones, características, palavras que enlaçam, sintagmas. Então, pessoal, preposição vai ser uma palavra que ela vai servir para unir, né, duas palavras. Nós temos as preposições também formando locuções adverbiais e está ali um exemplo de várias classes, várias preposições no espanhol. Mas vamos vê-las com mais detalhes. Ojo. Então aqui, pessoal, o assunto a gente é bem simples, preposição, tá? Basicamente a gente vai conhecer ela em espanhol e em português. E são muito parecidos também. Claro, a gente não vai entrar em detalhes da preposição, não. Que eu quero que vocês conheçam as preposições para vocês enxergar ela no texto e assim fica mais fácil de entender. Mas a gente não vai entrar em tantos detalhes da preposição, não. A gente vai ver o básico da preposição. Bem, aqui, pessoal, como ele fala aí, no português a preposição é uma palavra invariável. Né? Ela é utilizada para ligar um termo dependente a um termo principal, a fim de estabelecer uma relação entre esses termos. Isso no português. Nós temos... Deixa eu ligar aqui meu pincel. Azul. Pronto, ó. No português, ó, nós temos um termo principal, nós temos um termo dependente. Isso aqui, pessoal, são palavras, tá? Então aqui eu teria uma palavra qualquer e aqui eu teria outra palavra qualquer. Bem, e às vezes, pessoal, o que vai acontecer no português e também no espanhol? Essa palavrinha aqui que a gente chama de termo principal, ela vai exigir uma preposição, não é? Que é a classe de palavras que a gente vai estudar hoje. Então, ó, no espanhol, as preposições têm a mesma função que as preposições em português. Então, do mesmo jeito que é utilizado aqui no português, é utilizado também no espanhol. Então, é simples a preposição. E aqui adiante a gente vai ver uma tabelinha, né, e uma lista das preposições. Deixa eu fechar o pincel. Aqui é muito fácil. Ó. Observem aí que quase todos, pessoal, eles são cognatos com o português. Então é muito simples, né? Só a forma de, claro, de pronunciar que muda um pouco. Olha só o primeiro, nós temos a, né? A preposição a no português, no espanhol também a, ante no português, no espanhol ante. O embaixo no espanhol eles chamam de barro. E aí muito cuidado com essa preposição aqui, ó, barro. Porque no português, ó, viram aqui no português é embaixo, né? Só porque às vezes no português essa preposição aparece de outra forma. Ela aparece assim, ó. Escrever com o mouse é horrível. Tá aqui, ó. Sob. Não é sobre, viu, pessoal? É sob. E esse sob, ele quer dizer debaixo de. Digamos, Maria saiu sob chuva. Então Maria saiu debaixo de chuva. Então, esse barro aqui no espanhol, ele quer dizer embaixo, ou às vezes ele quer dizer o nosso sob, tá? Mas continuando aí, ó, com, no português é com, o nosso de lá é de, o desde é desde, durante, durante, em, entre, entre, exceto, excepto, rumo a. Esse é um pouco diferente, tem que ter atenção, ó, Ásia. Aparece muito em textos aqui, ó. Então, quando observar tem a, você já sabe, ó. Rumo a. Hasta também é outro que aparece muito, ó. Ele é até, tá? E também outro que aparece demais, esse incluso, tá? E o incluso ele tem dois significados, né? Ele pode ser
inclusive ou até mesmo, tá? Então, observem, nós temos aí, ó, dessas que aqui da primeira página, só tem 4 que são um pouco diferentes do português. As demais, ó, são iguais, então é muito simples, né? Aí fiquem atentos, como eu falei, com barro, aí hacia, hasta, incluso. Esses é os que vocês têm que estudar mais, porque eles são um pouco diferentes do português. A forma de escrever, né? Porque o uso vai ser igual. Mas vamos ver o que temos mais aqui de preposições. As últimas que são mais comuns, né? Nós temos, e aí cuidado aqui, né? Para não confundir, tá? Nós temos em espanhol sim, e aí sim aqui não é o nosso sim, não é isso, né? O sim no espanhol ele quer dizer sem, não é? O sim, nosso em português, lá no espanhol vira só si, tá? Então só muito cuidado para não confundir isso. Então sim, sem. Sobre é sobre. E o traz, ó, o traz vira e mexe, a gente está vendo ele em texto, tá? E o traz, ó, tem vários significados, né? Pode ser traz, depois de, atrás de, trás ou após. Então o traz ele tem muitos significados, né? E ele aparece muito em texto, traz. Mediante, mediante, para, por, salvo, salvo, segundo, segundo. Então mais uma vez, ó, quase todos parecidos, né? Como eu disse, cuidado com esses dois, né? O traço, porque ele aparece muito, tem 4 significados. E o sim, para não confundir com o sim, né? Que na verdade o sim é sem. E aqui nós temos o significado das preposições, tá? Esse significado aí, pessoal, mesmo significado do português. Então, por exemplo, o a, né, ele exprime direção, lugar, modo, finalidade, movimento e tempo. O ante, ele exprime uma situação definida, né? Ante isso eu fiz aquilo, uma situação definida. Barro, exprime a situação de dependência ou situação inferior, né? Debaixo de, como eu falei para vocês. Con, exprime a situação de companhia, meio, maneira, né? Com, ele estava com a Maria, então companhia, e outras formas, né? Contra, exprime limite ou contrariedade, né? Contra. De, exprime qualidade, movimento, origem, propriedade, tempo. O de também é muito conhecido, ele aparece muito. Então, quando a gente vê uma palavra, já sabe que ela aparece do de. Então, muito simples. Desde, exprime procedência, distância, tempo. E o durante exprime tempo. E o en exprime lugar, tempo e modo. Mais, ó, entre, aí vai ser dúvida, intervalo. O excepto, exclusão, ásia, movimento, direção, tempo vago. Hasta, limite, né? Que é o até. Incluso, exprime limite, inclusive também, né? Mediante, exprime meio, para, movimento, finalidade, por, meio, modo, tempo vago. Salvo, exceção. Según, exprime conformidade. Sin é uma negação, né? Sobre, exprime altura, proximidade. E o traz, exprime posteridade. Então aqui são os significados, mas assim, não precisa inculcar muito com o significado não, porque o significado a gente já sabe, né? A gente vai utilizando e a gente já sabe, mesmo sem estudar isso aqui, a gente sabe os significados. Na hora que a gente coloca isso na frente, a gente conhece o significado. Isso aqui é só para vocês terem uma lista e saber exatamente o significado de cada um, mas não precisa estar decorando isso aqui não, não há essa necessidade. E pronto, a preposição é muito simples, né? Só tenha cuidado com aquelas que eu destaquei, mas preposição é muito simples. E aqui nós temos saludos e despedidas. Então são as formas de saudações do espanhol, né? Tá aí, ó. Hola, como estás? Buenos días, que pasa? Ei, que cuentas? Nos vemos pronto. Então tudo isso são formas de saudações do espanhol. E a gente vai ver ela agora. E aqui essa parte eu já estou trazendo em espanhol, né? Para vocês irem se acostumando com a língua. Ó. Los saludos y despedidas hacen parte de nuestro cotidiano. Por la mañana saludamos a las personas con buenos días. Cuando encontramos con un amigo o una amiga decimos hola, ¿qué tal? Y ellos contestan, muy bien, gracias. Y tú, poco tiempo después, nos despedimos y entonces sale un hasta luego ou um cuídate. Então tá aí, pessoal. Ele fala que as saudações, né, elas fazem parte do nosso cotidiano, né, e aí vai trazendo alguns exemplos. Vejamos aqui mais exemplos, ó. Mais explicação com exemplo. Claro que la forma como nos saludamos o nos despedimos es diferente en cada situación y dependerá del grado de familiaridad que tenemos con las personas con quien nos relacionamos. Además,
Cada persona tiene valores culturales distintos y por consiguiente las formas de saludar o despedirse se difieren de una para otra. Por lo tanto, devem ser respeitadas. E aqui, percebam, ele fala que cada pessoa tem uma forma de fazer uma saudação, né? Cada país vai ter uma forma de fazer saudação. Então aqui, na verdade, o que a gente vai acontecer aqui? A gente vai estudar aquelas mais comuns, né? A gente não vai estudar todas as formas de saudação no espanhol. A gente vai estudar as mais comuns. Como ele finaliza aí, ó. Aqui apresentaremos algunas de las formas más comunes de saludo y despedidas, utilizadas por los hispanohablantes. Então é exatamente o que eu falei. Aqui nesse slide, nesse material de vocês, vai ter as formas mais comuns. Não são todas, mas as mais comuns em todos os países. E aqui estão as formas, ó. Olá, que esse olá é o oi, o olá. Buenas, oi. Buenos dias, bom dia. Buenas tardes, boa tarde. Buenas noches, boa noite. Todo bien, tudo bem. Que hay, o que há? Como va, como vai. Ei, que passa, o que há de novo. Que me cuentas, o que me conta. Que tal está, como está. Mais exemplos, ó. Como le va, como está indo. Como se encontra, como tem passado. Como andas, como anda. Que cuentas, o que você me conta. Que gusto de verlo, que bom te ver. E aqui nós temos respostas, ó, dessas saudações, ó. Bien, e tu? Bem, e você? Estupendamente, e você? Então tá aí, ó. Estupendamente bem, e você? Todo bien, e você? Tudo bem, e você? Muy bien, gracias. Bem demais, obrigado. Genial, muchas gracias. Ó, magnífico, muito obrigado. Como estás? Como está? Que tal? Tudo bem. E despedidas. Olha aí, ó. Adiós, adeus. Hasta luego, até logo. Hasta la vista, até a vista. Hasta la próxima, até a próxima. Buenas noches, boa noite. E mais despedidas, ó. Tchau. E perceba, a pronúncia do tchau é igualzinha a nossa, apesar de não ter o T. Lembre-se, lá o CH, pessoal, é sempre que tivesse um T antes. Então, tchau. Da mesma forma que a gente fala aqui. Hasta mañana, até amanhã. Cuídate, te cuida. Nos vemos, nos vemos. Hasta outra, até a próxima. Hasta pronto, até logo. Nos vemos prontos, nos vemos logo. Igualmente, gracias. Igualmente, obrigado. Que vaya bem, que passe bem. Que passes um bom dia, tenha um bom dia. Que passes uma buena tarde, tenha uma boa tarde. Gracias, obrigado. Muchas gracias, muito obrigado. Que duermas bien, durma bem. Cuide-se, se cuida. Saludos, saudações. Que descanses, descanse. Ha sido um prazer, foi um prazer. Hasta el lunes, até segunda-feira, né? Se eu quisesse, poderia colocar outro dia ali, né? Hasta el domingo, até domingo, qualquer dia. Pásalo bien, passe bem. E prontinho, né? Saudações, é isso, tá? Então nós vimos aí um pouco de preposições, né? Lembre-se, preposição a gente já conhece, pessoal. Não precisa ter medo da preposição que a gente já conhece ela. Já sabe usar no português, então também sabe no espanhol, porque é muito parecida. Como eu falei, só tenham cuidado com aquelas que são diferentes, né? E vocês viram aí as formas de saudar são muito parecidas também com o do português, tá? E aqui nós temos a nossa atividade. Tá, e aqui como é que a gente vai responder a primeira, ó? Piensa en las siguientes situaciones comunicativas e escreve os saludos adequados para cada uma. Então aqui, pessoal, da letra A até a letra D tem algumas situações. Vocês vão ver qual é a melhor forma de saudar nesse caso. Por exemplo, ó, um amigo saluda uma amiga por la mañana. Então um amigo vai lá e dá uma saudação para uma amiga pela manhã. O que ele pode falar? Buenos dias, né? Como você vai? Tem várias saudações. E vocês vão escolher escrever aí, tá? E assim vocês vão fazer com as demais. Aqui, ó, nós temos um texto, na segunda, tá? Um textinho pequeno. E aí vocês vão escrever todas as preposições que vocês encontrarem nesse texto, tá? Então é só vocês observarem a listinha de preposições, vir aqui no texto, procurar cada uma das preposições, mesmo as repetidas, e escrever ali no caderninho de vocês. Olha só, para a questão 3 e 4 é uma interpretação, né? Eu não trouxe um texto ainda, eu trouxe uma tirinha, ó. Trabalho para todos, vacaciones para todas. É uma tirinha. Então vocês vão ter que interpretar essa tirinha, tá?
E aí vai vir as perguntas, ó, a 3, né? É baseado na charge. Então vocês vão lá, observam a charge, né? Leem, tentam entender o que ele quis dizer com aquela charge, e aí vem para a terceira responder, né? Ó, com base nas informações apresentadas na charge, é correto afirmar. Então vocês vão marcar que está correta com relação à charge, tá? 4, ó. Sobre a charge, considere as afirmativas a seguir. Então ele traz algumas afirmativas e vocês vão ver quais afirmativas estão corretas, certo? A questão 5, como sempre eu digo para vocês, a gente tem que estar sempre enriquecendo o nosso vocabulário, tá? E aqui de letra A até H tem, ó, quitar, elegir, buque, obispo, llovizna, desarrollo, ajeno e ajena. Então vocês vão pegar essas palavrinhas aí e traduzir para o português, tá? Tem mais uma questão que eu não coloquei lá aqui no slide, mas é uma questão que vocês vão mandar um áudio para mim. Vocês mandaram o áudio só na primeira atividade, nunca mais mandaram, né? Mas agora vão enviar novamente um áudio, tá? Eu vou colocar lá algumas formas de saudações e vocês vão gravar o áudio e enviar para mim, certo? E a gente termina essa aula por aqui. Ah, tá pronto.